eu vou começar corrigindo questões da prova de aprendiz, tá? Depois eu vou terminar corrigindo questões de fuzileiros navais, dada a proximidade desses dois concursos, a proximidade das questões. Elas são realmente muito parecidas, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo, gente? Então vamos começar? Questão 1. Vem comigo aqui na questão 1. Vamos lá. Dayan de 2004, ok? Na figura, os segmentos AB, BC, CD e DE. Então, ele meio que descreveu para você esse e esse segmento, tá? Ele descreveu isso aí para você. São respectivamente paralelos a esse e esses segmentos. Então, o que ele está te dizendo é que essas figuras só têm retas paralelas correspondentes, tá? Ele disse para a gente também, vou até apagar isso tudo aqui, não tem mais necessidade. Ele disse para a gente também que o ângulo POQ mede 35 graus. Certo? Sim, professor? Isso, então mede 35 graus. E o ângulo ABC mede 40 graus. Ele quer saber o valor do ângulo BCD. Ele quer saber o valor desse ângulo aqui. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu o que ele pediu? Então, vamos lá. Voltou, pronto. Desculpa. É porque eu não estava vendo mensagem do chat, aí eu falei, ué, o chat deve estar desativado. Mas é porque vocês não falaram nada mesmo. Então, volta para cá. Bom, gente, seguinte. Visto que essa reta verde aqui é paralela a essa, e que essa reta verde é paralela a essa, então esse ângulo aqui vale exatamente 35 graus. Vocês concordam com isso? E aí, você pode resolver esse problema da seguinte forma. Vou resolver primeiro sem usar teorema nenhum, tá bom? E daqui a pouco a gente fala sobre uma parada conhecida como o teorema do bico. Tudo bem? Então vem comigo, professor. Olha aqui, ó. Pronto. Finge que essas retas são paralelas entre si. Essa é paralela com essa, que por sua vez é paralela com essa. Tudo bem? Quanto mede esse ângulo aqui, hein? Só esse que eu estou pintando. Ele mede, não sei, professor, mede quanto? Ele mede 40 graus, certo? 40 graus, professor? Isso, mede 40 graus. Mas por quê, professor? Porque são alternos internos, certo? Esse ângulo de 40 graus com esse ângulo de 40 graus são alternos internos. Ah, é, né? Pois é. E esse aqui? Quanto é que mede esse? Mede 35 graus, né, professor? Porque são alternos internos novamente. Então, x é igual a 40 mais 35. X é igual a 75 graus. Gabarito letra E. Ok, gente? Todo mundo de boas? Muito bem. Só explicando da forma teoremática, né? A forma bisurada. É o seguinte. Existe um teorema chamado Teorema do Bico, que diz o seguinte. Se duas retas forem paralelas, R é paralelo a S, e você fizer um monte de zigue-zagues dentro desses paralelismos, você vai formar uma série de ângulos que estão olhando para baixo e uma série de ângulos que vão estar olhando para cima.
Ok? Tá faltando um aqui. Então, esses aqui são os ângulos que estão olhando para cima. E esses aqui, professor, são os ângulos que estão olhando para baixo. Muito bem. A soma dos ângulos que está olhando para cima é igual à soma dos ângulos que estão olhando para baixo. Ok? Deixa eu fixar aqui. Tá aí. Tudo bem, gente? Então, você consegue resolver essa questão por esse teorema, certo? Por quê? Porque a nossa figura, ela tá assim, ó. Isso aqui mede 40, isso aqui mede 35. Portanto, o único ângulo para cima tem que ser igual à soma dos que estão olhando para baixo. 40 mais 35, que dá 75 graus. Todos foram? Todo mundo tranquilo? Todo mundo entendeu? De boas? Volta para cá. Próxima. Duas retas paralelas R e S. Duas retas paralelas R e S são cortadas, deixa eu botar aqui, R e S, são cortadas por uma transversal T, formando no mesmo plano dois ângulos obtusos alternos internos que medem x sobre 2 mais 30, 3x sobre 5 mais 15. Tá. Você não precisa tentar reconhecer não, tá? Mas os obtusos alternos internos são esses. Esse aqui e esse aqui. E eles formam esse ângulo, né, de x sobre 2, mais quanto, professor? Mais 30 graus, que é igual a 3x sobre 5 mais 15, né, professor? Isso. Professor, mas como é que eu vou conseguir resolver isso aí? É porque, cara, eles são iguais, certo? Como é que o senhor sabe que são iguais? Porque são alternos internos, né? Ah, alternos internos são sempre iguais? São sempre iguais. Ah, então é só resolver isso aí, né? Pois é. Então, passa o 15 para cá diminuindo. Passa o x sobre 2 para o outro lado diminuindo também. Já ia falar somando. Diminuindo. Aí, resolvendo essa equação, 30 menos 15 dá 15. Essa continha aqui, continha de fração, hein? MMC dá 10. Aí aqui fica 2, aqui fica 5. 2 vezes 3, 6. 5 vezes x, x. Portanto, 15 graus é igual a x sobre 10. E, portanto, x é igual a 150 graus. Só que ele não quer saber x, ele quer saber o suplemento de um desses ângulos. Pode ser qualquer um deles. Eu vou substituir nesse. Por quê, professor? Porque eu acho melhor, eu acho que vai funcionar mais. Tá? Esse aqui, ele tem 3, vai ter que dividir por 5. Aqui é só dividir por 2. Mas os dois vão dar o mesmo resultado? Sim, vão dar o mesmo resultado. Então, 150 graus dividido por 2 mais 30, entenderam o que eu fiz? Eu substituí meu x por 150, certo? E aí, 150 sobre 2 dá 75, professor? Isso, 105 graus, porque 75 mais 30 dá 105. E aí, o suplemento, que é o que ele pede, vai ser 180 graus menos 105 graus, que dá 75 graus, gabarito, letra A. Todo mundo foi? Todo mundo tranquilo? Posso ir para a próxima? Eu sinto que o silêncio no chat não está sendo por causa de vocês. Está acontecendo alguma coisa? Galera, tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo rolando aí? Qualquer coisa, fala aí, tá bom? Então, vamos junto aí.
Próxima questão. Questão 3. Muito bem. Observe a figura abaixo. Sabendo que a reta A, essa reta aqui, ó, é paralela à reta B? Paralela, né, professor? Isso. Pode-se afirmar que, a partir dos dados da figura acima, o valor do ângulo x é igual a quanto? Bom, 140 é esse. 30 é esse. Então, isso aqui é o que falta para 140 chegar a 180. Vamos ver quanto é que falta. 180 menos 140 dá 40 graus. Teorema do bico, certo? 40 mais 30 são os ângulos que estão olhando para lá. Então, tem que dar o único ângulo que está olhando para cá. Portanto, x tem que ser igual a 40 mais 30, que dá 70. Para quem não quiser pensar assim, né, já deu gabarito já, né? Mas para quem não quiser pensar assim, pode cortar uma reta paralela aqui sem problemas. Aí, esse ângulo aqui é um ângulo de 40 graus. Por quê? Porque é alterno interno com esse. E esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Porque é alterno interno com esse. E aí, 40 mais 30 é 70 graus. Gabarito, letra D. Tudo bem? Todo mundo de boa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá o... Só um minutinho, gente. Estratégia... Ao vivo... realmente não tem nada no chat. De boa, tá bom. Então vamos lá. Continuando aqui. Tamo junto. Próxima questão. Questão 4. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 15 horas e 20 minutos? E aí, hein? O que a gente faz? Bom, tem fórmula pronta para isso, né? Eu não vou colocar aqui agora, né? Uma que é decorrida, bastante decorrida. Eu quero que vocês pensem angularmente. Tudo bem? Pensem angularmente. Não mudem isso, ok? Então vem comigo, ó. Tá aqui o relógio. Muito bem. Aqui 12, 3, 6, 9. 15 horas e 20 minutos. Ok. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Tá. Se são 15 horas e 20 minutos, significa que o ponteiro dos minutos está no 4. Você concorda com isso? Esse é o ponteiro dos minutos. E o das horas? Bom, o das horas estava no 3, quando deu 3 horas. Porém, andou um pouquinho, né? Andou quanto? Não sei. Mas teve que andar, porque está caminhando para as 4 horas, tá? Muito bem. Vocês sabem que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, certo? Por quê? Porque o relógio está dividido em 12 partes, certo? Se você pega 360 graus e divide por 12, isso dá 30, certo? Muito bem. E para eu descobrir o tanto que o ponteiro das horas andou, você vai fazer assim, ó. Em 1 hora, o ponteiro das horas anda 30 graus, você concorda? Cada hora ele anda 30 graus.
Só que não se passaram 60 minutos, se passaram 20. Então, qual foi o ângulo que ele se deslocou? Vamos ver. 60x tem que ser igual a 30 vezes 20, que dá 600. X é igual a 10 graus. Isso significa que esse ângulo aqui é um ângulo de 10 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo de 20 graus. Ok? Todo mundo foi? Todo mundo tranquilo? Então, gabarito, letra C. Esse é o menor ângulo formado pelos ponteiros de relógio, às 15 horas e 20 minutos. Beleza, gente? Tranquilo? De boa? Então, volta para cá. Questão 5. Observe a figura a seguir em 2017. Vamos lá. Isso aqui mede 30 graus. Eu nem sei o que ele está pedindo, né? Deixa eu ver o que ele está pedindo. Sabendo que na figura acima as retas RS são paralelas, calcule o valor de x. Então, olha para essa figura aí. Quanto é que mede esse ângulo aqui? 30. E por quê? Oposto pelo vértice. Tá certo? Muito bem. E esse ângulo aqui? Fala para mim quanto é que ele vale. 40, certo? Porque é oposto pelo vértice. E aí, gente, teorema do bico, porque tá aqui a reta, tá aqui a outra reta, tem vários ângulos olhando para lá e tem vários ângulos olhando para cá. Quais são os ângulos olhando para lá? 30 mais x. E para cá, 75 mais 40. Portanto, 30 mais x tem que ser igual a 115. X é igual a 85 graus. Gabarito, letra B. Todo mundo foi? Tranquilo? Excelente. Vamos lá? Próxima questão. Questão 6. Opa, tem um triângulozinho aí. Na figura, AB é igual a AC. AB, essa medida aqui, que eu vou chamar de x, é igual a essa medida aqui, que eu vou chamar de x também. BX é igual a BY. Essa medida é igual a essa. E CZ é igual a CY. O ângulo A mede 40 graus. Este ângulo aqui mede 40 graus. Quanto mede o ângulo XYZ? Ele quer saber esse ângulo aqui. Ok? Todo mundo entendeu a questão? Todo mundo de boa? Então, como nós fazemos isso? Primeiro antes de qualquer coisa, observe que esses ângulos aqui são iguais. Você vê isso? Esses ângulos são iguais. Por que que eles são iguais? Eu não posso chamar de alfa, né? Porque eu já chamei. Vou chamar de beta. Por que que esses ângulos são iguais? Ora, por que, professor? Porque o triângulo ACB é isósceles. Não mede x dos dois lados? Ah, é. Pois é. Então são iguais. E, portanto, 40 mais alfa tem que ser igual a quanto? Visto que eu estou somando os ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180 graus. Muito bem. Alfa mais alfa dá 2 alfa. 180 menos 40 dá 140. Alfa é igual a 70 graus. Beta, perdão, gente. Perdão. Beta
beta é igual a 70 graus. Muito bem. E aí o que acontece é que eu também sei esses azuis aqui. Olha bem. Esses azuis aqui, eu também sei uma coisa sobre eles. Vou chamar esses ângulos aqui de gama. O que eu sei é que dentro desses triângulos laranjas aqui, eu sei que beta mais gama dá 180 graus. Só que beta é 70, então 70 graus mais 2 gama tem que ser igual a 180. 2 gama tem que ser igual a 110 graus. Tudo bem, gente? E quanto é que dá esse ângulo preto todo aqui, ó? Quanto é que dá esse ângulo preto inteiro aqui? 180, né? E ele é composto por quem? Ele é composto por um gama, por um alfa e por outro gama, certo? Uhum. E daí, professor? E daí que eu sei que isso aqui dá 180 graus, certo? 2 gama mais alfa, então, dá 180 graus. 2 gama é igual a 110, então fica 110 graus mais alfa é igual a 180, alfa é igual a 70 graus. Todo mundo foi? Todo mundo tranquilo? Então, alfa mede 70 graus. Excelente. Próxima questão. Pode ir, pode ir. Tranquilo? Tá todo mundo rolando, gente? Só para constar para todo mundo que está chegando agora, eu não estou vendo mensagens aqui. Então, não tenho o que responder, tá bom? Se vocês estão falando, eu não estou conseguindo pegar, tudo bem? Então, fica tranquilo aí, tá? A gente está indo, tá rolando tudo, graças a Deus, está dando tudo certo, tá bom? Acompanha comigo aí as questões, que vai dar tudo certo, tamo junto. Vamos lá? Vamos lá, professor? Vamos lá. Então, questão 7. Vamos lá. Observe a figura abaixo. Então, olhando a figura abaixo, você vê um monte de retas paralelas, retas normais, enfim, retas tranquilas, né? Você já vê aqui que o fato dessas retas serem paralelas já traz algumas propriedades para a gente. Mas para a gente não sair falando coisas, vamos ler o que ele está pedindo. Dados Q paralelo a R paralelo a D. Q paralelo a R paralelo a D. Deve ser S, né? Então aqui é S. P perpendicular a T. Então vamos dar uma prolongada aqui para a gente poder evidenciar essa perpendicularidade. Vamos lá. Pá. Então é perpendicular. Muito bem. 25 graus é o menor ângulo que a reta P forma com a reta Q. Opa, deixa eu desenhar isso aqui um pouquinho melhor. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 25 graus, porque o outro seria de 155, mas ele quer o menor, né? Com os dados apresentados, é correto afirmar que um dos ângulos que a reta T forma com a reta S. Então, ele quer saber um dos ângulos. Vamos supor que seja esse. Ou é esse, ou é esse. Mas se você achar um, você acha o outro. Você concorda com isso? Muito bem. Lembrando que isso aqui é perpendicular. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer alguma coisa, tá? O que a gente pode fazer aqui? A primeira coisa que eu faria seria prolongar isso aqui e prolongar essa reta aqui. Porque a gente tem um ângulo reto aqui, tá? Acho que é uma boa ideia.
E percebam como isso resume a questão. Você consegue ver isso? Porque preste atenção. Essa reta verde, ela é paralela a essa, tudo bem. Mas ela também é paralela a essa. Certo? E aí, se eu corto essas retas com uma transversal, o que eu posso dizer sobre este ângulo e principalmente este ângulo? Eles são todos iguais, certo? Então, isso aqui mede 25 graus. E, portanto, esse alfa é o que falta para 25 chegar a 90, portanto, 65 graus. Não tem aqui. Então, ele está pedindo o outro ângulo, certo? Ele está pedindo esse, porque ele quer saber um dos ângulos. Então, 180 menos 65, que dá 115 graus, né, professor? Isso, 115 graus. Gabarito, letra E. Todo mundo foi, gente? Galera, acorda, acorda, acorda. Acorda aí, ó, levanta. Seguinte, tá vendo como é que as questões são fáceis? Tá vendo como é que as questões são tranquilas? Tudo tem ângulos, daqui a pouco a gente vai ver semelhanças, tá bom? Questões de semelhança, questão angular, questão de retas paralelas, retas transversais. Tudo bem? De boa, gente? Então vamos comigo. Vamos lá? Opa, perdoa. Muito bem. Então, vamos lá. Questão 8. Observe a figura abaixo. Então, a figura aí, dados B paralelo a C. B paralelo a C. Ok? A é perpendicular a D. A é perpendicular a D. 40 graus é o menor ângulo que a reta D forma com a reta C. Então, este ângulo aqui mede 40 graus. Ok? Com os dados apresentados, é correto afirmar que um dos ângulos que a reta A forma com a reta B é igual a quanto? Que a reta A forma com a reta B. Então, ele quer saber novamente. Descaradamente, ele está repetindo praticamente a mesma questão, tá? Tem uma diferença ou outra, mas é tão pouquinha que você vai ver. Olha só, ele quer saber ou alfa ou suplemento de alfa. É um ou outro, certo? Bom, quanto mede esse ângulo verde aqui? Fala para mim. É o oposto pelo vértice com o 40, certo? E esse ângulo aqui, mede quanto? É correspondente com o alfa, certo? E esse ângulo aqui é um ângulo reto, tá? Então, o que a gente sabe é que alfa mais 40 mais 90 tem que ser igual a 180. E, portanto, alfa é igual a 50 graus. Então, alfa é igual a 50 graus. Gabarito, letra A. Certo? Tem um pequeno problema aí, porque ele está pedindo um dos ângulos que a reta A forma com a reta B, né? Depois que a gente transferiu esse alfa para cá, a única coisa que a gente fez foi trazer a correspondência, né? Esses ângulos realmente, eles são idênticos. Tá. E aí ele disse que 40 graus é o menor ângulo que a reta D forma com a reta C. A reta D é essa, a reta C é essa, então isso aqui que é o 40 graus. E aí esse ângulo aqui, ele também mede 40. E aí a soma desses ângulos dá 180, alfa é 50. Ok. Agora você vê um problema com a questão? O gabarito é A, tá certo.
Mas isso aqui também está certo. Tá? Por quê? Porque é um dos ângulos que a reta A forma com a reta B. É um dos ângulos. Tá? Tem esse, mas também tem esse, que vai ser 130 graus. Tá? Ele deveria pedir o agudo, certo? Calcule o ângulo agudo, pá. Mas não tem problema não, tá? Então vamos lá. Próximo exercício. Questão 9. Observe a figura abaixo. O triângulo ABC é retângulo em A e o triângulo ABD é equilátero. Galera, triângulo equilátero. Cara, triângulo equilátero tem um monte de coisa legal. Eu já escrevo aqui o quê? 60 graus. 60 graus. 60 graus. É equilátero, não é? E isso tudo aqui mede 90, então eu já sei que aqui mede 30. Olha eu já brincando com a figura aqui, ó. Isso tudo aqui mede 180, então isso aqui mede 120. 120 mais 30 dá 150. Faltam 30. Pronto, achei quase tudo. Muito bom? O triângulo ABC é retângulo em A, o triângulo ABD é equilátero. A medida de BC é 12. Ele quer saber a medida do comprimento AB. Galera, olha como é que a gente vai conseguir mexer em um monte de ângulos e lados aí. Ângulos a gente já viu todos, né? Mas lado, bom, isso aqui mede x. E isso aqui, quanto é que mede? Mede x também, certo? É equilátero, né? Ah, professor, então isso aqui também mede x. Aham. Ah, mas aí acabou. Acabou não, cara. Porque olha para esse triângulo aqui. Dá uma boa olhada nele. E ele não é isósceles? Ele é isósceles. É, aqui, ó. Ângulo de 30 graus. Ângulo de 30 graus. Então ele é isósceles. Pois é. Então isso aqui mede quanto, professor? Mede x, certo? Ah, eu não acredito não. Pois é, isso aqui mede x. E daí, professor? E daí, cara? Que x mais x tem que ser 12. E, portanto, 2x é igual a 12. X é igual a 6. Tudo bem? E aí ele perguntou o comprimento de AB. Gabarito. Letra B, 6. De boa? Tranquilo? Tamo junto? Próxima questão. Em um triângulo ABC, o ângulo interno em A é o dobro do ângulo interno em B. Vamos desenhar isso aí. Vamos lá. O ângulo interno em A é o dobro do interno em B. Ok. Então, vou chamar isso aqui de alfa. E o ângulo interno em A é o dobro, né? Então, 2α. Sabendo que o ângulo interno em C é o triplo do em A, sabendo que o ângulo interno em C é o triplo do ângulo interno em A, então é o triplo de 2α, portanto, 6α. Certo? Porque o triplo de 2α, 3 vezes 2 dá 6, então 6α. Ele quer saber o menor ângulo interno. O menor vai ser alfa. E a soma dos ângulos internos dá 180, certo? Então isso fica 9α, que é igual a 180. Alfa é igual a 20 graus. Gabarito, letra C. Todo mundo foi? Ok. Vamos lá, próxima questão. Questão 11. O perímetro de um triângulo de lados inteiros é igual a 12 metros. O perímetro de um triângulo de lados inteiros é igual a 12 metros. O maior valor possível para um dos lados desse triângulo tem medida igual a quanto? Vamos lá.
Imagina que o seu triângulo fosse equilátero. Não estou conseguindo mais apagar. Ok, foi. Imagina que seu triângulo fosse equilátero. Triângulo equilátero. Como é que seriam os lados desse triângulo? Bom, aqui seria 4 metros. Aqui seria 4 metros. E aqui seria 4 metros. Você concorda com isso? Porque o perímetro tem que ser 12, né? 3 vezes 4 é 12. Agora, imagina que eu tire a equilateralidade dele e eu diminua em 1 metro esse lado aqui. Eu posso fazer isso? Posso. Mas agora o perímetro não está mais 12, certo? Agora voltou a ficar 12. Vocês concordam com isso? Muito bem. Vou mudar de novo. Agora eu vou escrever 2 metros. O que você acha que vai acontecer com esse lado aqui de 5 metros? Até aí tudo bem? Só que agora eu tenho um problema. Que problema, professor? É que esse lado mais esse não está mais superando esse. Ah, então esse triângulo não existe. Ele não existe. Caraca, então... Mas esse aqui existia? Esse quando o senhor colocou 3 metros e 5. Esse aí existe, professor? Existe. Ou se existe. 5 mais 3 dá 8, supera 4. 4 mais 3 dá 7, supera 5. E 5 mais 4 dá 9, supera 3. Ah, então esse triângulo existe. Existe. Caraca, então eu tenho que tomar muito cuidado, né? Pois é, cara. Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente não pode enviar isso aqui para lá, e isso aqui funciona? Isso aí funciona, né? Inclusive, você agora consegue fazer transições desse lado para com esse, mostrando que este triângulo aqui, ele partiu do original equilátero, todos os lados medindo 4, porém, apesar de um dos seus lados, dois dos seus lados, né, terem aumentado 1, esse aqui diminuiu 2, que emprestou suas 2 unidades para aqueles 4 metros iniciais, certo? Então, o que eu estou fazendo eu estou tentando aumentar o máximo que eu posso o meu triângulo. Lembra que os lados têm que ser inteiros, você não pode ter 2,4, 3,6, 4,8, não pode, tá? Seus lados têm que ser inteiros, tá? E por que isso resolve a questão? É por causa do seguinte, vamos tentar construir um triângulo de lados medindo 6. Vamos lá, 6. Eu poderia construir, sei lá, aqui medindo 5 e aqui medindo 1. Pronto, o perímetro é 12. Esse triângulo existe? Não. Por quê? Porque 5 mais 1 não supera 6. Agora vamos tentar com esse lado aqui medindo 2. Aí aqui vai ter que medir 4, né? Pois é, cara, olha que porcaria. Sempre que você for somar esses dois lados, já vai dar o 6. Então, esses dois lados somados nunca vão poder superar aquele 6. Tampouco 7, certo? Se você escrever 7 aqui, vamos tentar construir um. 7, aí aqui é 2 e aqui é 3. 3 mais 2, 5, nem supera o 7. Então, o maior valor possível para um dos lados deste triângulo é 5. Se eu tento superar isso com um mínimo 6, não importa quais são os valores que eu coloque aqui, a soma entre eles sempre vai dar 6, que não supera aquele terceiro lado. Entenderam essa história de emprestar valores para um lado e para o outro? Eu fui brincando no início, pá, e isso resolveu a questão. Isso resolveu a questão porque te deu a ideia que você pode emprestar unidades para um lado ou para outro, a fim de resolver o seu problema. Tudo bem? Próxima questão, pode ir? 3, 2, 1...
Vamos lá. Excelente. Muito bem. Analise a figura abaixo. Muito bem. Então, temos aí uma figura. Na figura apresentada, quantos são os triângulos distintos com vértices em A, B, C, D ou E e que estão com todos os seus lados representados na figura? Então, uma simples questão de contagem, tudo bem? Tem que estar com os lados apresentados para ser triângulo. Tem que ter 3 vértices, portanto, nós temos os triângulos A, D, E. Talvez eu vá pintando cada um. A, D, E. Nós temos o triângulo B, C, D. Nós temos ainda o triângulo ADB. E acabou, né, professor? Não, tem mais 2. Tem mais 2? Tem. Tem esse. Certo? E tem esse. Cinco triângulos. Então, esses 2 últimos foram triângulos... Foram os triângulos A, E, B. Eita, caceta. Foram os triângulos A, E, B. E, finalmente, o triângulo ACB. Essa é a lista dos triângulos. Tudo bem? Então, quantos são os triângulos? São quantos? São quantos? São quantos? Tananana. 5 triângulos. Ok? Então, gabarito, letra C. Ok, gente? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá.